Soul Society e adjacências, está começando mais uma reunião da Associação de Mulheres Shinigamis. Muito bem-vindo e bem-vindas a todos! Uhul! Olá! Oi! Eu sou a P, Taichou. Eu sou a K. E eu sou a Bre. E é isso aí, vamos embora! E no episódio de hoje nós vamos falar sobre os 5 potenciais de guerra. Mas primeiro vamos para os avisos com a Pri. Primeiramente, antes de entrar nos avisos, a gente gostaria de fazer alguns agradecimentos pelo pessoal que está comentando no YouTube, pela nossa família maravilhosa do Twitter, que tá dando uma força enorme pra gente. Tanto com sugestão de tema, participação, e estão compartilhando, estão indicando para as pessoas. Então fica o nosso agradecimento. Obrigada a todo mundo que se inscreveu, que seguiu lá no Twitter. Um beijo para todo mundo. E agora sim a gente entra nos avisos. O primeiro aviso, que é o aviso de sempre, nosso aviso fixo, vai ter spoiler nesse episódio. Então, se você ainda não leu o mangá, infelizmente a gente aconselha que vocês leiam o mangá, principalmente o arco final, e depois voltem aqui pra escutar a gente. Sigam a gente no Twitter, que é o @ass_mshinigami. Sigam a página da P, que é @universobleach. Lá vocês encontram várias informações, memes, teorias. É uma página super completa, a gente super indica sempre. E tem também nossos perfis pessoais, que a gente vai deixar os arrobas na descrição do vídeo, porque senão a gente demora demais nos avisos. Pra quem quiser escutar a gente offline, a gente vai deixar na descrição do vídeo o link pro Drive pra baixar os episódios. Então não necessariamente vocês precisam ficar aqui no YouTube pra escutar a gente, é só baixar e escutar em off, também tá tranquilo. Mas por favor, não deixem de comentar aqui. Se vocês querem trazer alguma sugestão, trazer algum pensamento de vocês, fiquem à vontade. O último aviso é que se você caiu de paraquedas nesse vídeo e tem intenção de conhecer um pouco mais sobre a gente, sobre como conhecemos Bleach, escutem o episódio piloto, que vocês vão se sentir um pouco mais próximos de nós, vão conhecer um pouquinho das coisas que a gente mais gosta, da nossa experiência com Bleach. Então fiquem à vontade para escutar o episódio piloto, que também tá bem legal. E estão encerrados os avisos. Finalizados os avisos, então vamos para o tema do episódio de hoje, que são os 5 potenciais de guerra. Quem eles são? O que fazem? Como vivem? O que comem? Confiram no episódio de hoje. Então vamos agora falar um pouco sobre como foram os critérios para escolher ou para decidir quem são esses tais 5 potenciais de guerra, como disse a K, onde vivem, o que comem, quem são, né? São eles o Ichigo, o Zaraki, o Ichibei, o Aizen e o Urahara. Então, galera, o que são esses 5 potenciais de guerra? O que fazem esses personagens serem considerados potenciais de guerra? O que fez o Rei Quincy escolher esses personagens? Eu creio que a escolha do Rei Quincy foi o nível de ameaça. O que esses 5 personagens têm em comum são níveis de ameaça. Apesar das habilidades deles serem bem distintas umas das outras, todos eles são igualmente ameaçadores em relação a justamente uma guerra. É um potencial de guerra. Então, a gente vai perceber, né, cada um do seu jeitinho, eles são armas secretas, né? Exatamente. E eu acho que dá pra acrescentar também o nível de imprevisibilidade desses personagens, né? Porque quando a gente for adentrar em cada um deles, a gente vai perceber que existe uma incógnita dentro de cada característica que o Yu Hava escolheu para definir esses personagens como potenciais de guerra. Que é a questão do Ichigo, do Zaraki também.
Creio que o Ichibei nem tanto, quando a gente se aprofundar, a gente explica melhor. Urahara é uma das maiores incógnitas, não só na questão da guerra em si, mas em Bleach inteiro ele é uma incógnita. Então eu acho que essa questão do Yuhava não saber o que esperar desses personagens também é um forte ponto pra gente definir os potenciais de guerra. Então, vamos agora destrinchar um pouco desses personagens. Vamos começar com o nosso moranguinho, Ichigo, Kurosaki Ichigo. Faltando apenas ser Saiyajin, ele é tudo, né? Então, né, temos... Ele é Shinigami, ele é Hollow, ele é Quincy. Isso, querendo ou não, ele faz parte das três dimensões. Fazendo parte das três dimensões, ele é comparado ao Rei das Almas. Então, óbvio que ele seria considerado um potencial de guerra absurdo. Essa questão da habilidade adormecida é porque ele não dominou ainda total poder dele. Ele sempre tá ficando mais forte. Sempre. Então, ele previu isso, que ele podia ficar mais forte, então por isso que é a habilidade adormecida. Essa habilidade adormecida, assim, no caso, é porque também o Ichigo tem aquela coisa de evoluir numa velocidade absurda. E na marra, né? Ele é pra matar, é pra vencer, a gente vai. E pronto. Tem isso não. Então ele simplesmente é uma coisa que o pessoal treina por anos. Ele vai lá, é pra treinar, em 3 dias eu faço. Beleza, vai lá e faz. Então a habilidade dele de conseguir evoluir de forma absurda é outro fator, né, que eleva o nível dele como potencial de guerra. E essa evolução rápida do Ichigo foi o que derrubou o Aizen, né? Porque o Aizen não considerou que ele entraria no Dangai, treinaria horrores. Quanto tempo que ele treinou no Dangai? Ele treinou 3 meses. Treinaria 3 meses dentro do Dangai, sairia extremamente overpower. Foi justamente isso que quebrou as pernas do Aizen e com certeza o Yuhava levou isso em consideração. Na realidade, eu acho que ele queria testar o poder do Ichigo. Com certeza, claro, porque ele não queria ver matar. até onde... o Ichigo mas era a ordem era pra matar. Filho dele, não sei o que, aquelas coisas. Palestrante demais, que ódio. Uma viagem do caralho. Mas assim, primeiramente a ordem era pra matar, só que depois a gente descobriu que a ordem foi pra matar porque ele queria ver até onde ir. Na verdade, ele queria despertar o poder Quincy do Ichigo. E pra isso ele precisava que o Ichigo tivesse o máximo de contato com o poder Quincy possível. Forçado, porque Ichigo é assim, na força, né? Na força do ódio, que ele libera tudo. O nosso moranguinho é isso, né, gente? Ele é tudo considerado potencial de guerra porque em algum momento que ele conseguisse estabelecer e estabilizar os poderes dele, ele com certeza superaria o Yuhava facilmente. O que a Ká falou me lembrou muito quando o Ichigo ficou aprisionado lá em Oikomundo, que depois ele saiu e tudo, o Yuhava falou pra ele que aquela prisão não foi feita pra aprisionar Quinches. E aí ele falou que o Ichigo conseguiu sair porque ele despertou, vamos colocar assim, o poder Quinch dele. Então eu acho que na verdade esse aprisionamento foi parte de um teste pro Ichigo desenvolver o poder Quinch dele. Despertar, né? Isso. No caso, sim. Porque a intenção do Yuhava nisso tudo era o quê? Era se apoderar do poder do Ichigo. Velho safado. E aí... Como também o Ginjo, né? Que fez o Ichigo treinar, evoluir, despertar um monte de poder pra tomar. A mesma coisa o Rei Quincy fez. Ele fez com que o Ichigo ficasse mais forte pra se apoderar do poder dele, né? É isso. Só seria
só seria desse jeito. Então, primeiro potencial, o nosso moranguinho de cabelinho laranja. E o próximo seria... Eu vou citar aqui o Zaraki, eu acho que não tem muito o que falar. O Zaraki é porque ele é estupidamente, absurdamente forte de um jeito extraordinário que ninguém controla e... Foda-se. É isso. O homem não tem limites. Ele passa uma sensação assim de que ele não tem humanidade, sabe? Ele é uma máquina, uma besta enjaulada com ódio. Isso é Zaraki Kenpachi. Ele não tem aqueles limites que pessoas normais têm. Exato. Então ele é sanguinário, tudo ele corta, tudo ele rasga, tudo pra ele é alvo pra espada dele, né? Sim, fora que a Zanpakuto dele também era uma incógnita muito grande, né? Porque ele não tinha Bankai, nem Shikai. Então eu acho que essa questão meio que causa uma insegurança pros Quinches, porque e se no meio da guerra ele consegue? Consegue, exato. Que foi o que aconteceu. No meio da guerra ele descobriu o nome da Zanpakuto dele, ele conseguiu desenvolver a Bankai dele, então... Desenvolver não, né? Ele conseguiu despertar a Bankai dele, e que foi um problema pros Quinches. Ele foi capaz, na verdade, de evocar o nome dela, né? Porque a todo momento ela estava junto. Exato. Ele foi capaz de conseguir finalmente aprender o caminho da espada, porque o caminho dele era o caminho do sangue. Então, olha o perigo, né? Eles pensaram, porra, se esse filho da puta aprende de fato o que é um Zanpakuto, nós tá fudido. Gratidão, Unohana e Shunsui por criar um potencial de guerra. Hip Unohana. F. Mas eu acho que é isso a respeito do Zaraki. Ele sempre foi monstro mesmo. Todo mundo, quando ele chega, Zaraki chegou, fudeu. Sempre, sempre. Qualquer luta. Não adianta. E a gente fica tipo, caralho, o Zaraki chegou. Vamos ver porradaria. Isso é Zaraki. É ele e o Ichigo. Agora. Esses Quinches estão Vai perceber ele, o Ichigo e o Aizen, né? Porra, chegou o Ichigo. Todo mundo, né? O Ichigo tá chegando. Tá chegando, ele tá vindo. E o Zaraki chegou, todo mundo... O esquadrão dele é muito lindo, né? O esquadrão dele fez... O capitão chegou! Todo mundo comemorando. Era a coisa mais maravilhosa. Eu achei muito linda a dedicação deles. Mano, a 11ª divisão é um tesouro, sério. É devota demais, E quando o Aizen chega... Eu acho que é uma vibração, mas é um pouco diferente, né? É mais do tipo... Fudeu. É tipo... eu não sei nem explicar o Aizen, sinceramente. Vamos começar, né? Bre, comece a falar do Aizen, que eu sei que você está louca pra falar do Aizen. Quem não gosta de falar do gostoso, né? Seguinte, o Aizen, acho que ele foi o primeiro a ser cogitado quando a gente ouviu a primeira vez a expressão dos 5 potenciais de guerra, por conta da Heiatsu absurda que ele tem, imensurável, e porque eu entendo que o Aizen, por mais que a Heiatsu dele seja absurda, a questão dele ter se fundido com o Hogyoku, que é não sei se eu posso considerar um objeto, mas ele é uma criação que a gente não tem muita base pra falar dele, a gente não sabe como que ele vai se desenvolver e nem como o Aizen vai manipular o Hogyoku, como que se dá essa fusão. A gente não tem nenhum parâmetro pra definir o quão forte é o Aizen. Exato. Então, por conta dessa insegurança. Mas tem também a questão da Zanpakuto dele, né? Que é outra coisa que também agrega muito na questão de você não saber o que vai acontecer. Porque mesmo o Rei Quincy tendo a habilidade do All Might dele, né? Mesmo assim,
é complicado você usar o poder de meio que se inserir num futuro que você não sabe se é um futuro mesmo ou se foi uma ilusão. Então, além da reação dele absurda, que sai destruindo tudo, ainda tem aquela coisa. O que eu vi é real, o que eu tô vendo é real, o que eu tô fazendo é real, o que aconteceu tá acontecendo. Isso mesmo aqui. A gente tava lendo o mangá, eu li o mangá, eu não entendi foi nada dessa luta. Porque o Kubo tem o brilhantismo de fazer a gente cair na hipnose da Zanpakuto, né? Junto com a leitura. E imagina os Quincy lá, tudo bugado. E já que a gente já falou sobre os 3 primeiros potenciais de guerra nomeados no mangá, eu estava pesquisando exatamente sobre esse tema, né, pro podcast. E eu encontrei os fóruns de discussão da época que o mangá estava sendo publicado. E nesses fóruns o pessoal estava discutindo quem seriam os outros 2 potenciais de guerra, né? E eu vi que entre os nomes citados tinha muito o Shinji, porque a gente não tinha ouvido falar sobre a Bankai dele. O Shunsui também estava no meio, porque o Okitake meio que deu a entender que a Bankai dele não é o tipo de Bankai que se usa em qualquer situação. Então, por conta disso, consideraram ele como um possível potencial de guerra. O Ishida, porque por ele ser um Quincy e isso ser demonstrado logo no começo, que Quincy's eram perigosos, tinha gente que acreditava que ele despertaria algum tipo de poder super overpower. E o que vocês acham? Quem vocês consideraram que seriam potenciais de guerra e não foram? Ai, de cara, eu considerei, claro, Yamamoto. Somente o comandante do Goten 13. Eu acabei o mangá achando que ele era um potencial de guerra. Por quê, né? Eu achei que seria, só que tem uma fala durante a luta do Yamamoto contra o Yuraba que ele mesmo fala, eu acho que isso meio que passou despercebido, mas ele mesmo fala que o Yama, ele meio que perdeu como que eu posso dizer? Ele ficou coração mole. Foi isso que o Yuraba falou. E ele falou o seguinte, que há 1000 anos atrás, considerando o momento que eles estavam ali, que foi a primeira guerra, ele falou que naquele momento o Gotei 13 morreu. Porque lá eles não tinham muito essa coisa de princípios, de moralidade, de seguir regras realmente. Era um Gotei 13 mais durão. Então eu acredito que há 1000 anos atrás talvez o Yamamoto pudesse ser considerado um potencial de guerra. Mas naquele momento em que eles estavam, ele já não era mais. Eu acho que só o Yamamoto mesmo que passou na minha mente. Que eu levei até o final achando que ele era, porque eu não entendi nada sobre esses potenciais de guerra. Eu nem me toquei sobre o Zaraki, no final das contas. Passei despercebido pelas páginas. Porque... eu não sei. É como o Abreu falou, a gente tava tendo tanto evento acontecendo ao mesmo tempo que tinha coisa que a gente acabou, né, meio que despercebendo. Mas... porque diretamente mesmo ele só falou que no começo, né, quando ele falou dos 3 primeiros potenciais, diretamente ele falou que o Ichigo era um potencial de guerra, o Aizen. O Zaraki, ele falou indiretamente. Quando ele derrota o Zaraki, ele fala que ele esperava mais dele, esperava mais dessa força de combate. Superestimou o Zaraki. Então isso... A tal monstruosidade, né, que o pessoal tanto fala. Você percebe nesse capítulo que ele era um potencial de guerra. Aí lá no final, quando ele apresenta os 2 outros potenciais de guerra, que fica bem claro que o Zaraki era realmente um dos potenciais de guerra. É porque assim, claro, nós lemos o mangá quando ele já estava finalizado. E
tem a galera que lê o mangá, que acompanhou capítulo por capítulo. Eu acho que por conta de eles terem lido aos poucos, eles tiveram um tempo pra teorizar, pra analisar melhor. Nós não, a gente já engoliu o mangá inteiro. Eu li 70% do arco final numa madrugada. Então eu acho que nessa aceleração toda, a gente acaba perdendo algumas informações realmente. Nossa, santa madrugada. É, Essa madrugada. a Bre leu. Ela leu 100. Ela leu 100 capítulos. Ela, cara, eu li 100 capítulos. O quê? E eu, enlouquecida, furiosa, lendo no outro dia pra Bre, segura aí que eu vou chegar lá pra gente ler junto. Não, eu falei Era assim, desse jeito. do nada, eu falei, não, vou começar logo o arco final. Porque eu não aguentava mais receber spoiler, né? Quando eu vi, tava amanhecendo, cara. Eu não consegui parar. É tensão do início ao final. Então, eu tava tão envolvida na história que, meu Deus, eu não consegui dormir. Eu tive que parar pra trabalhar, senão eu tinha terminado o mangá. Eu lembro que a gente terminou o mangá às 4 da manhã. Surtadíssimas. Foi 4 4 da manhã encerramos porque vai, bora, vamos. Agora vai de vez. Então, é isso. E fomos embora. É tipo, faltavam o quê? Uns 15 capítulos aí. Ah, foda-se, vamos. Foda-se o sono, foda-se a meta, tem que trabalhar. Vamos terminar logo isso nessa madrugada, porque eu não vou conseguir dormir. Não ia A conseguir. gente meio que se conforma, né? Que não vai conseguir dormir, que não vai conseguir parar. Então, vamos terminar logo. Então isso meio que prejudicou um pouco a gente perceber, né? Que as lutas muito intensas a gente acabou não conseguindo meio que ter tempo pra o cérebro entender que tem outras coisas além dessa guerra acontecendo, tem outros plots rolando de fundo. Agora que a gente acabou, que acalmou, tá tendo condições de voltar, reavaliar, estudar e ver, olha, isso aqui que interessante. E isso vai ser pra sempre, porque eu falei, né? Quanto mais eu leio, mais burra eu me sinto. A P queimou meus miolos ontem. E eu vou queimar de todo mundo agora, porque eu vou falar do Ichibei. É, eu quero que ela queime mesmo, porque ontem eu fiquei mal. Não basta queimar só os seus miolos, né, cara? Tem que ser o meu, tem que ser dos ouvintes, tem que ser de todo mundo. Pra quem tava lendo, os 3 primeiros revelados, né? Foram o Ichigo, Zaraki e o Aizen. E ficou aquele mistério pra quem seriam os outros 2. Então, depois, de uma vez só, que foi falado lá que era o Ichibei e o Urahara. Né? E aí, além do motivo que já foi falado, né? Que o Ichibei ele foi pelo que mesmo? Que cita lá. Sabedoria Dele, né? Eu meio que arrisco dizer, né? Porque tem o motivo principal de cada um, né? Que o Aizen é a Reiatsu, o Ichigo é a imprevisibilidade, né? O Ichigo. Não, é poder... A habilidade adormecida. E o Zaraki é a força, né? Então, esses são os planos principais para esses 3. Tem aquelas coisas mais por trás. Além disso, porque não é só um ponto, é o ponto principal. O Ichibei, a sabedoria dele é o ponto mais forte. E eu me arrisco a dizer que ele tem um poder de nomear as coisas. Dar o nome às coisas é fazer as coisas existirem. Uma coisa sem o nome, ela não existe. Logo, o cara que tem a habilidade de fazer coisas existirem tá muito além Nossa, ele tá muito além do nível de um deus. Que é o pacto dele, além de fazer as coisas existirem, ele desconstrói e reconstrói. A bel prazer, ele faz ali, eu quero que seu nome mude, eu quero que isso aqui você acabe. Então, assim, o momento que você nomeia uma coisa você dá nome a uma coisa, ela se torna aquela coisa. Do tipo, se você diz que tem uma cadeira, a cadeira ela tem um significado, uma função,
ela tem todo um porquê de ser cadeira. Então, no momento ela ganha um significado, né? Isso, já dizia o pai da linguística, Saussure. Existe a imagem acústica daquilo ali. Se você diz o nome de um objeto, automaticamente na sua mente já vem a imagem daquele objeto. Então fica registrado dentro de você aquilo. Logo, quando você não tem nome naquilo, você não está dentro da cabeça de ninguém. A imagem não se forma, você não existe dentro da cabeça de ninguém. Então, no momento que ele é capaz de pegar aquele nome, desfazer, reconstruir, remodelar e trocar, ele tem a capacidade de mudar tudo o que ele quiser. Construir do jeito que ele quiser. Então, o cara, tipo, nossa, ele é dono do mundo. Foda-se. E por conta dessa habilidade dele de nomear as coisas e pelo fato dele ser o primeiro membro e o líder da Guarda Real, ele é, acredito eu, que um dos personagens que tem mais conhecimento sobre o Soul Society. Não é nem acredito eu, isso é um fato. Até porque, se a gente parar pra considerar, ele deve ser o personagem, a pessoa, a entidade em Soul Society que tem o maior conhecimento sobre o Rei das Almas. Que é inclusive o ponto-chave dessa guerra, né? É a guerra de proteção ao Rei das Almas. E ele era a pessoa que mais conhecia sobre o Rei das Almas. Ele sabe de segredos que ninguém em Soul Society sabe. Então, por isso ele é considerado, na minha opinião, é mais por questão dele saber muito sobre o Rei das Almas que ele é considerado um potencial de guerra. Inclusive, a P fez um comparativo bem interessante em relação a esse poder do Itibê de nomear as coisas, né? Ficou bem interessante a análise dela. A gente estava conversando sobre os poderes do Itibê, e o poder dele de nomear coisas e alterar. E eu fiquei pensando um pouco sobre o nome e a sua relevância na cultura japonesa, né? Eu posso até estar enganada, ou eu não tenho muito conhecimento a respeito, estou só teorizando mesmo. É uma análise pessoal. Que não só em Bleach, mas assim como vários animes, a gente tem essa coisa do o nome ser algo que faz aquilo ali ter um significado muito maior de existência, né? A gente pode tirar Noragami, que é um dos meus favoritos, por exemplo. O Yato dá o nome a Yukini, e a partir dali ele acaba se tornando, dividindo, né, laços. Ele nomeia, ele diz: a partir de hoje você é a minha arma e você divide sua alma comigo. Então, se ele não tivesse dado o nome, Yukini continuaria sendo uma coisa vaga até desaparecer pro outro plano. Também tem Sakura Card Captors, pra quem não assistiu, assista. É um shoujo muito lindinho. E a Sakura, ela captura cartas que eram seladas e acabaram se libertando e tem poderes absurdos. Mas para ela recapturar essas cartas, ela precisa descobrir o nome das cartas. Sem esse nome, ela não consegue ver a forma da carta para poder selar ela de volta. Então, tem também Death Note, que para você conseguir matar, a pessoa tem que saber o nome específico. E o nome pro Japão é muito complicado para nós, ocidentais, porque a gente escreve com o alfabeto romanizado, A, B, C, D, até o Z. E se eu disser o meu nome, no máximo você vai perguntar se escreve com L ou com I, se tem 2 N's, 2 L's. Uma questão gráfica. Mas para eles vão perguntar qual é o kanji, o katakana ou hiragana que se escreve, porque todos esses elementos constroem uma relevância muito grande dentro do nome. Então, até para o Laito poder matar alguém, ele tinha que saber todos esses elementos. Então, teorizei a respeito disso e pensei, nossa, como o nome tem uma importância tão grande dentro da cultura oriental, e em especial aqui eu consegui ver, que é a japonesa.
Então, o cara ser o responsável por nomear as coisas todas na Soul Society, ele não é um ser qualquer, né? Ele é o dono de tudo, ele é o Deus. Ele é Deus. Foda-se, ele é Deus. Ele deu significado a tudo em Soul Society. E por mais que algumas coisas tenham mudado de nome no decorrer desses anos todos de Soul Society, elas permanecem tendo o mesmo significado. Eles só alteraram o nome de acordo com o avanço dos costumes de Soul Society. Mas foi ele foi o início de tudo. Aí eu fico me perguntando o quão velho esse cara é. E ele não aparenta ser velho, porque ele deve ser mais velho do que o Yamamoto. Além de uma coisa que eu achei interessante, que ele aparenta muito Buda. Os colares, né, o jeitão dele, né, grande e tal. E ele é chamado de monge também. Né? Então, assim, há toda uma construção, né? Kubo não é besta, Kubo é gênio. A gente que acha que, ele botou o cara lá, um cara que só mexe... O artefato dele é um pincel com tinta. Ó, a gente que não sabe... Eu falei isso. Deixa eu já me expor aqui. Ontem a gente tava debatendo isso e eu falei, cara... Porque eu só cheguei a uma conclusão sobre o Ichibei da madrugada de ontem pra cá. Eu falei, cara, parece que o Kubo só incluiu o Ichibei lá só pra dizer que tem alguém da Divisão Zero lá. Tipo, a Divisão Zero é importante, porque eles foram bem descartados, né? Vamos combinar. Então a sensação que eu tive foi essa. Só que eu falei, não é possível, velho. O Kubo é inteligente pra caralho. Ele não vai fazer uma coisa dessa. E aí eu fui buscar do fundo do meu coração o conceito do Ichibei e me apaixonei. Porque ele é muito bem construído, apesar do pouco tempo que ele teve na história. A gente vai falar do Urahara agora. Urahara. Nosso maior ponto de interrogação de Bleach. Urahara Kisuke. Ele não grita, tá? Nessa parte ele não grita. No mangá ele grita, mas no anime ele fala Urahara Kisuke. Urahara Kisuke. É porque o tom que ele usa tá totalmente acima do que ele geralmente usa. Ele tá extremamente alterado. Ele tá puto. Tá, vou fazer uma parêntese aqui, que é bonita a animação na hora que ele fala isso, porque a boca dele se move na pronúncia do nome do Urahara. Diferentemente da anime, né? Eles escolhem os momentos tão bonitos. Nossa, dá pra sentir o ódio supremo do Aizen na hora que ele fala isso. Essa cena é tudo. Eu já vi 50 mil vezes. Mas vamos ao Urahara, né? O Deus Ex Machina de Bleach. O Urahara, que foi o último nome a ser revelado como um potencial de guerra, por conta de seus motivos desconhecidos, né? Porque, na verdade, o Urahara, ele tem, além dessa motivação que a gente não tem muito clara desde o início de Bleach, a gente percebe na luta dele contra o Naklevar que ele tem uma capacidade analítica e de desenvolvimento de contramedidas, assim, absurda. Ele mesmo fala que ele prevê inúmeros cenários antes de dar um passo sequer. Ou seja, ele é um estrategista de nível máximo, o maior de Bleach, inclusive. Ele tem uma capacidade de se adaptar com muita facilidade em qualquer tipo de luta, justamente por conta dessas análises que ele faz. Ele tem muita frieza, o que é muito assustador. Enfim, o Urahara, ele é um personagem que desde o início se mostra como a grande incógnita. A gente não sabe o que move o Urahara. A gente não sabe se é o puro desejo por conhecimento. A gente não sabe se tem algum outro objetivo mais... Como eu posso dizer?
se ele tem uma motivação mais egoísta, se ele quer ser forte, se ele quer... É porque essa coisa de motivação, ela é um pouco complexa quando se trata de cientistas, né? Isso é um pouco do que a gente já debateu sobre o Mayuri. Acho que no episódio piloto, quando eu mencionei que ele era um dos meus favoritos. A gente não sabe se ele é bom, a gente não sabe se ele é mau, a gente não sabe se ele... Entende? A gente não sabe... Quando se trata de cientista, fica um pouco mais complexo, porque a gente sempre tenta dividir o que é bom e o que é mal, sendo que quando se trata de ciência, você só busca conhecimento. Então eu acho que meio que é uma característica do cientista não se enquadrar em nenhuma dessas hipóteses. Mas o que diferencia Urahara nessa questão é que, apesar de tudo, a gente percebe ainda o sentimentalismo vindo dele. Ele ainda mantém alguma empatia, né? Porque senão ele teria ido muito mais longe de tudo que ele já fez. O que não é presente no Mayuri. Por isso que o Mayuri sai avançando nos experimentos dele, porque ele não tem meio essa trava sentimental. Depois da Nemo e todo o acontecimento na guerra, ele meio que melhorou um pouco, né, em relação ao trato com as pessoas, mas Urahara, você percebe que ele faz as cagadas dele, mas ele depois se arrepende um pouco de algumas coisas. Ele meio que... Você percebe que ele às vezes faz, cara, não devia ter ido tão longe, talvez, pra não acabar atingindo as pessoas de forma geral. Sim. Ele tem isso, O Mayuri não tem muito isso, não. O Mayuri meio que toca o foda-se. Se as pessoas morrerem, é pelo bem da evolução da ciência e descoberta. Mas o Urahara ainda faz, opa, não, vou até aqui, calma, porque senão... Caso contrário, ele não tinha guardado o Rokyoku, ele não tinha tomado as medidas de proteção, ele não tinha se arriscado e salvado o Shinji e os outros. Então ele ainda tem essa limitação. Porém, ele tem muitos mistérios que ele não revela, muitas coisas que ele não fala, que ele fez ou que ele quer fazer. Então, é isso o desconhecido dele. É ele não revelar o que ele ainda tem, que ele já tinha, enfim. Então, o Urahara, ele é isso, né? Ele é um potencial de guerra por ele ser essa incógnita, todo esse mistério. E por ele não tem o poder de prever o futuro, mas mesmo assim ele está preparado para os futuros. Ele, mesmo sem ter o mesmo poder que o Havah tem, né, que é de se inserir nos futuros e ter essa capacidade, ele, mesmo assim, ele consegue, só com mera inteligência, se preparar para todas as possibilidades. O que é importante ressaltar que existe uma fala do Yu Havah a respeito da própria habilidade, que ele fala exatamente assim: diante das minhas habilidades, não há nada que consiga obstruir minha compreensão e minhas contramedidas. Tudo que eu enxergo se torna ineficaz diante de mim. Ou seja, quando a gente vai para a luta do Urahara contra o Naklevar e o Urahara explica esse vício que ele tem de analisar e de criar milhares de situações e milhares de contramedidas, é quase que é como se ele estivesse parafraseando o que o Yu Havah fala bem antes. Ou seja, existe um comparativo, o Kubo fez um comparativo entre esse vício do Urahara de tentar se antecipar com o poder que o Yu Havah tem, que é algo, como que eu posso dizer? Que é um poder absoluto. Realmente... É algo absoluto, né? Ele literalmente vê o futuro e se prepara. O Urahara não, ele só tenta imaginar como que vai ser. E no fim das contas ele acerta, porque ele
cria centenas de situações inimagináveis. Ele tem a solução para todos os cenários que ele prevê. Eu acho que é o mais brilhante nele, né? Não é só ele prever todos os cenários, é ele conseguir ter contramedidas contra os cenários que ele se imagina. Porque prever o que vai acontecer, todo mundo pode criar milhões de situações. Se você tem esse poder, beleza. Agora, quando você tem inteligência o suficiente pra enxergar as possibilidades, isso sim é foda. E reverter. Que tipo, pô, você vai dizer, caralho, isso aqui pode acontecer, o que eu faço? E você pode não ter a capacidade de conseguir reverter, mas ele vê as 100 merdas que podem acontecer e ele consegue, né? Eu queria levantar uma ideia aqui que eu tava pensando sobre os 5 potenciais, né? Mais uma vez é uma visão minha que me veio em mente sobre esses 5 serem meio que comparados ao poder do próprio Ilhavá, no caso de eles serem tão poderosos, serem palhos para ele, a ponto de se tornarem também Rei das Almas em termos de poder. Não sei se eu tô conseguindo me explicar. Tipo, o Ichigo, ele iria se tornar Rei das Almas em um dos cenários pensados ali na guerra. Isso aí já é fato. Então, ele é um dos 5 por esse motivo. Porque ele tem esse nível, né? De estar ali na mesma escala que o Rei Quincy. O Zaraki, por ser amplamente poderoso e ter uma Reiatsu infinita, ele poderia muito bem tomar o lugar do Rei das Almas para equilibrar as 3 dimensões tranquilamente. Assim como o Aizen, que também era o objetivo dele. Já era o objetivo dele tomar o Rei das Almas. Então, os 3 ali que foram primeiramente descritos, eles são 3 que podem totalmente assumir o poder do Rei das Almas ali tranquilamente e serem satisfatórios. Tibei, eu já falei, é Deus. Foda-se a opinião alheia, é Deus pra mim. Acabou-se. Não tem mais nada a comentar. E agora o Urahara, nesse fechamento, a gente pode perceber que ele, mesmo sem ter o poder que o Ilhavá tem, ele ainda assim consegue se equilibrar quando comparado à inteligência e à sagacidade dele. Então eu diria que os 5 potenciais estão alinhados em termos de comparativo com o Rei das Almas e o próprio Rei Quincy. Verdade. Assim, né? Só uma análise um pouco superficial que eu pensei sobre esses 5. Eu achei bem válida essa sua análise. Eu não tinha parado pra pensar nisso. O Aizen, ele tem um diferencial pra mim, porque ele foi o único que o Ilhavá foi lá e convidou pra participar do exército. O Ichigo, no começo, depois a gente vê que ele também convida o Ichigo pra participar, pra fazer parte do exército dele, mas de primeira a ordem foi matar o Ichigo, mas depois a gente percebe que foi mais pra despertar a habilidade adormecida do Ichigo. O Zaraki, ele só derrota mesmo a mesma coisa com Ichibei e o Urahara. Só o Aizen e o Ichigo mesmo que são convidados. O Ichigo, obviamente, porque é filho dele. Ele tem uma parte Quincy, então... Mas o Aizen é inimigo dele. Eu fico me perguntando se não tinha alguma coisa nas entrelinhas, algum objetivo do Ilhavá na hora de convidar o Aizen, porque na minha cabeça é meio óbvio que o Aizen vai recusar. Porque ele não se alia às pessoas, as pessoas que se aliam a ele. E além de... Ele não queria chegar, o Aizen no caso, não queria chegar ao Rei das Almas pra tomar o trono e ficar lá no palácio. Ele queria derrubar todo o sistema do Rei das Almas. Ele era todo contra, ele nunca queria se juntar, se unir ao cara que quer ficar lá onde ele sempre repudiou. Toda a guerra do Aizen foi por causa disso. Então era bem óbvio
E é perigoso. É perigoso. Não, vai perigoso. ficar com um cara perigoso desse do lado dele, assim, tipo, sabendo que é o maior traíra da série inteira. Bastante. Facinho de fingir. Mas melhor ator. Se ele, A Globo tá perdendo um talento desse. se ele traiu a própria raça, quem dirá Então. uma que ele considera inimiga. Aí eu fico me perguntando se realmente tem alguma informação que a gente não pegou que justificasse esse convite. Porque o Yuhavá, por mais que ele seja palestrinha, ele não é burro. Será que será que ele previu alguma coisa e quis testar, igual ele fez com o Ichigo? Olha aí. Pauta pra outro momento, né? É. A gente pensar sobre isso. Porque a gente já fritou os miolos tudo, ninguém consegue pensar mais. E essas foram as nossas divagações, opiniões, teorias, enfim, análises, pensamentos aleatórios a respeito dos 5 potenciais de guerra. Se você tem uma opinião que a gente não comentou, compartilhou, algo que complete, né, a fala da gente, deixa aí nos comentários. A gente vai gostar de saber, ou comenta lá também na nossa página, né, do Twitter, @ASS_MShinigami. Deixa lá a tua ideia também. Aproveitem para dar like, comentar, se inscrever no canal do YouTube, seguir a gente lá no Twitter, seguir a página da P, @Universo Bleach. Tem os arrobas dos nossos Twitters pessoais na descrição também. Recomendem o podcast para amigos que também gostam de Bleach ou para aqueles que têm interesse em começar a assistir Bleach. A nossa DM lá do Twitter é aberta para vocês enviarem sugestões, críticas, elogios, se vocês acharem que somos dignas. Mais uma vez agradecemos a todo mundo que está dando um super apoio pro podcast, que está no comecinho e tem sido essencial esse apoio. Somos muito, muito, muito gratas. Acho que podemos encerrar o nosso episódio. Então, galera, o episódio infelizmente chegou ao fim. Eu sei que vocês gostam de ficar ouvindo a gente aqui divagando, queimando os miolos sobre Bleach, mas tudo que é bom chega ao fim, né? Então, até quinta que vem. Beijo! Beijo! Foi um prazer compartilhar nossas inquietações sobre os 5 potenciais de guerra. Tchau, tchau! Serei TI Adjacências. Tá começando mais uma reunião da... Eu ia dizer Assembleia. Que ódio! Shinigami do clã, logo de cara. São 11 horas da noite, a gente tá enrolando. Mas o que, velho? Assembleia de Mulheres Shinigami. Tem o nome dessa associação na minha frente. Era só eu ler, que ódio. Mano, ai meu Deus. Se esse episódio sair hoje, eu solto os fogos. Sério. No episódio de hoje a gente vai falar sobre os 5 potenciais de guerra, ok? Mas primeiros? Não, eu falei muitos bem-vindos da outra vez. É que a gente é democrático. Primeiros, Vamos de segundos, novo. terceiros. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre os 5 potenciais de guerra. Mas primeiro vamos para os... Para. Eu vi, ela se arretou. Esse episódio tem que ser premiado. Essa porra vai pro Shinigami do cano, vai. O que está acontecendo aqui hoje, Deus? Ai, ilumina. Ou escurece, quem tá no muquinho. Não, o certo não é o Aizen. O Kitaki me ilumina, os dois Quase certos. cuspi minha água, quase morri. É o Kitaki.
Serenidade de Okitaki, por favor. Que nos acompanhe nesse episódio, porque tá difícil. A alma de Chuchu está entre nós. Você já começa a ficar sério. Oh, meu Deus. É o horário. Eu juro que eu... Olha só. A gente só tem saudação, vai. Meu Deus. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre os 5 potenciais de guerra. Mas primeiro eu não consigo aguentar aquilo. Tentando em silêncio pra não atrapalhar. Vai pra ver tua cara. Não adianta silêncio numa cola, você sabe tua cara. E eu entrei em desespero, porque tipo, meu Deus, eu sou a próxima ainda do parente. Aí a gente vai dar uma pausa pra falar dos avisos. Tá bom. São as mesmas perguntas que eu tenho sobre o Aizen no Buken. Ele come, ele faz xixi. Xinga musical. Xinga musical. Mas eu sério. sempre tô me perguntando, aquele homem tá... Ele usa fralda? Sei lá. Coitado, gente. Fralda geriátrica, sei, fralda geriátrica. Ué. Será que tem alguém específico que ajuda ele no banheiro? Ó, Acompanha, sei eu lá. tenho uma teoria. Ele não tá fundido com Hokyoku, ele não precisa disso. Ele é autossuficiente. Isso é muito chique, velho. O Aizen é muito chique. O Axel é muito puto, isso sim. O rei das almas. Então, óbvio que ele seria considerado um potencial de guerra absurdo. E aí, o que foi isso? Eu tava Meu assim, alguma estômago coisa. roncando. É? Isso foi do estômago. Achei que era um moto. Shinigami Butão vai estar repleto, gente. Estômago, eu comi. Por que você roncou? O problema não foi ele ter roncado, foi a altura. Isso foi antes ou foi depois que terminou de falar? Eu não. Foi depois. Foi vir depois, graças a Deus. Ele respeitou ainda. Eu tava pensando aqui numa coisa que eu ia acrescentar. Que ódio. Tá. Porque se Nossa, fosse pra explicar, a gente interpretação. escrevia, que era mais fácil. Escrevia e lia. Então acho que não tem problema, sabe? As interrogações. Ok. A gente Então- tá pra explicar, a gente tá pra deixar o pessoal mais na dúvida. Isso é tão cubo. Meu Deus, né? K de cubo. Exatamente. A questão dele ter se fundido com o Rubioku também. Rubioku é feio, né? Rubioku é Rubioku. É Hokyoku. Tá É o certo. buguei real. É Hogyoku. Hokyoku dá certo. Nossa, eu Hokyoku. buguei muito. Eu tô igual a K com a indignada. Nossa, Pelo menos a tua palavra é em japonês, né? E a minha é língua materna. Eu tenho que parar de falar né. Eu falo muito né. eu falo muito uhum. Eu falo muito então. E Ah, mas esse teu é só a marquinha registrada. O né fica chato no ouvido. Meu Deus, eu me irritei comigo mesmo. Vamos ao Urahara, né? O Deus Ex Machina de Bleach. Vocês sabem o que é Deus Ex Machina? Não? Sério? Deus Ex Machina é tipo, tá dando uma merda do caralho, não tem mais como resolver. Bota ele. É isso. Isso é Deus Ex Machina.
Tipo, você tá num roteiro, não tem ideia de como vai resolver. Bota tal coisa e resolveu assim. Tipo, você. Daquele jeito que você faz. Que estraga o plot. Que você vai, puta, que merda. Teve uma hora que eu quase paro de falar, porque eu olhei pra gente, tava assim rindo. Aí eu tava falando besteira. Não, amiga, por isso que eu botei assim. Respirei, fiquei séria, porque eu tava lembrando do RPG. De quê? Quando tu disseste assim que o Ichigo é filho dele, o filho ele é filho dos quiz todos. Aí veio o RPG, o pessoal chamando o Yama de pai. Meus filhos, por que vocês estão? Aí eu me aguentei, porra, isso é hora de rir. Aí tipo, eu tava aqui devagando e tal, aí eu olho assim, a AP tá assim, aí eu tô falando merda, aí eu vou terminar a merda. Desculpa, não, mas se fosse, eu interrompia, se fosse uma coisa muito estranha. Eu juro, meu filho, eu não vou atrapalhar a Kai, ela tá falando tão legal e eu lembrando de porra de RPG. Shirigami de cães isso aqui, pelo amor de Eu Deus. quero dizer, Assim, eu acho que vai dar pra pegar um material legal. Eu acho que não vai dar mais de 1 hora, não. meu Deus, mas tem 4 horas e 46 minutos. Peraí, não, mas... Ó, não. Não, pera, não, Gravação mas não é. do Skype tem 3. Mas De gravação no meu De celular tem de 2 gravação. horas e 16. o Skype tem 3. Penela, eu sinto muito te dizer, mas pra mim, de gravação no Skype aparece 4 horas e 46 minutos. Gente, Ué? pra mim E daqui- aparece 5 horas e 7 minutos. Não, Acho aqui, que fuso horário. né, Nossa, Bota Mas no outra comparativo coisa- do Doutor Estranho. Eu gostei tanto, eu pensei nisso ontem e não compartilhei. vou procurar. Eu fiquei pensando, caralho, Urahara é o Doutor Estranho. Mas é verdade, isso ficou muito legal. Eu fiquei pensando nisso ontem, a AP falando do nome e eu, Urahara é o Doutor Estranho. Muito aleatória. Tá pegando tu, eu miro, viu? Essa aleatoriedade. Pois é, né? Quero saber se ele puxou de mim ou se eu puxei dele. Mas como não chove de baixo pra cima, então ele É puxou verdade. de mim.